Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada, para transformar suas finanças, ter mais dinheiro e construir a sua reserva financeira, mesmo que você tenha dívidas. Eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é: não ganho mal e continuo com dívidas. Vocês já viram pessoas que ganham muito bem, e que continuam endividadas. Isso é muito comum, gente. É o que eu sempre falo. Finanças não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem a ver com quanto você gasta. E você sabia que é um mito achar que dívidas é um problema de pessoas de baixa renda? Muitas pessoas acreditam nesse mito. Existem pessoas que são ricas com R$2.000 por mês. Bom dia, Ju. E tem pessoas que são pobres com R$20.000 por mês. Vocês acreditam nisso? Às vezes a gente não consegue acreditar, né? Que existam pessoas que ganham muito por mês e que mesmo assim são pessoas endividadas, pessoas que não conseguem controlar suas finanças, pessoas que não conseguem aproveitar do melhor que o dinheiro delas pode trazer mensalmente. E é possível notar isso quando a cultura do consumismo e o endividamento também atingem essas pessoas. Pessoas de instruções, pessoas com salário acima da média. É um erro pensar que só quem ganha pouco ou possui um nível de escolaridade baixo que se endivida. Isso não é verdade. Os problemas com as dívidas, ela não respeita nível social, não respeita nível intelectual. Eu sempre falo que finanças é uma ciência exata. Ou você organiza, ou você... Isso não tem nada a ver com quanto você ganha, com o nível de escolaridade. Vocês sabiam disso? Que muitíssimas pessoas que ganham muito dinheiro passam apertos que, às vezes, pessoas que não ganham tanto não passam. É um paradigma, né? Que a gente, às vezes, acredita, que as pessoas acreditam. Uma classe média forte, próspera, é fundamental para o sucesso e o desenvolvimento da economia de um país. E grande parte da classe média está financeiramente vulnerável. Não conseguem lidar com gastos inesperados, não conseguem lidar com quedas repentinas em seus ganhos e está cada dia mais endividada. E aí você pode até me perguntar, Sheila, mas o que é classe média? Quem que está inserido na classe média? E eu peguei uns dados aqui do IBGE. Normalmente é calculado sobre o salário mínimo, tá? E a classe média compreende, eu peguei uma pesquisa de 2019, que foi a primeira que eu achei, que não está muito longe, tá? E o salário mínimo, ele tem aumentado, então a gente consegue se basear mais ou menos em relação à média de salários mínimos. Classe média compreende a classe B, que ganha em média de 10 a 20 salários mínimos. E a classe C, que ganha em média de 4 a 10 salários mínimos. Olha como o nosso dinheiro desvalorizou, né? Uma classe C ganha de 4 a 10 salários. Imagina, uma pessoa que ganha R$10.000 por mês está enquadrada na classe C, R$9.000 por mês na classe C. E a classe B, de 10 a 20 salários. Nosso dinheiro perdeu muito valor. E aí, no Brasil, a média da população que está inserida dentro dessa classe B, que é a classe média, é 44% da população. E em países desenvolvidos, como a Noruega, França, Japão, a classe média passa de 60%. E tem alguns países que chega a 70% da população.
que ganha nessa média que para a gente é de 10 a 20 salários mínimos, tá? Só que tem um ponto negativo aí. Essa média, ela vem caindo ano a ano, e não é só aqui no Brasil. Então, é possível que daqui a alguns anos não teremos mais 44% da população na classe B, que é a classe média, aqui no Brasil, tá? E por que isso vem acontecendo? Eu trouxe 2 fatores aqui que são fatores importantes que eu gostaria que vocês soubessem. O primeiro é porque o custo de vida das pessoas está cada vez mais alto, que é o que eu chamo de corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? A pessoa, ela ganha, por exemplo, vou dar um exemplo simbólico, tá? Vamos supor que eu ganhe 5 mil reais por mês. Então, eu tenho um custo de vida baseado em 5 mil reais, correto? Eu preciso gastar os 5 mil reais? Não, e nem devo, porque eu coloco aqui que vocês precisam ter pelo menos 10% de dízimo financeiro para o futuro, para reserva, e aí a gente tem uma sequência de investimentos aí que devemos seguir, correto? Ai, Sheila, não tenho 10%, não tem problema, vai começando devagar até você chegar na meta dos 10%, que é a primeira meta que eu indico você ter. Então, eu tenho 5 mil reais, aí eu tenho um custo de vida, e aí o que acontece com a corrida dos ratos? O ratinho, ele corre em círculo, né? Naquela rodinha, então, ele corre atrás do rabo. Como que isso funciona nas finanças? Eu ganho 5 mil, aí o que eu faço? Eu vou lá e eu recebo uma promoção para ganhar 7 mil reais. Quem está na corrida dos ratos? O que acontece? A pessoa vai lá e aumenta o custo de vida dela para 7 mil reais. Aí ela vai lá e vê que está sobrando 2 mil, ela pensa em alguma dívida que ela precisa fazer para suprir esses 2 mil reais que estão sobrando. Então, ela vai lá e troca de apartamento e se enfia em uma parcela maior. Ela vai lá, ela troca de carro e ela se enfia em uma parcela, uma dívida de carro maior, ou uma parcela nova que ela não tinha, que agora ela viu que está sobrando 2, ela vai lá e gasta esses 2. Isso é a corrida dos ratos, que a pessoa não sai do lugar. Ela vive subindo de cargo, ela vive aumentando os seus rendimentos, mas ela nunca chega a lugar nenhum, porque toda vez que o rendimento dela aumenta, ela aumenta o custo de vida dela, ela aumenta as dívidas delas, as parcelas. E aí não se chega a lugar nenhum. Outra coisa que acontece na corrida dos ratos. Eu vou lá e guardo, começo a montar a minha reserva, começo a guardar dinheiro. Aí eu juntei, por exemplo, 3 mil reais lá na minha reserva, tá? E aí, eu estou na corrida dos ratos, estou correndo atrás do rabo. O que eu faço? Eu vou lá e vejo aquele montante de 3 mil reais e isso encanta os meus olhos. Aí, o que eu faço? Nossa, o que eu vou fazer para gastar esses 3 mil? Aí, eu vou lá e compro alguns móveis novos para minha casa e gasto os 3 mil reais. E aí, o que eu começo a fazer? Começo a guardar tudo de novo, dinheiro. Aí eu começo a fazer reserva, né? Aí quando eu vejo que eu tenho 2 mil reais lá guardado, nossa, eu precisava tanto. Ai, comprar uma bicicleta, tô meio gordinha, preciso. A minha amiga me convidou para fazer umas pedaladas aí. Aí o que eu faço? Eu vou lá e compro a bicicleta e zero a conta de novo. Então, deu para entender como é que funciona a corrida dos ratos? Que a pessoa só vive correndo atrás do rabo e ela não consegue criar uma reserva completa, que eu indico que é de 6 a 12 meses do seu custo de vida, essencial, não precisa ser do salário que você ganha, e aí existe uma análise a ser feita individual, se você é autônomo, se você tem salário fixo, variável. E a pessoa está sempre correndo atrás do rabo, ela não consegue construir uma reserva, ela não consegue juntar um montante, ela não consegue multiplicar isso, e ela passa o resto da vida fazendo isso. Ela guarda, gasta, sobe de salário, gasta, e não tem uma estratégia, não sabe multiplicar o dinheiro, tem uma visão errada do dinheiro, errada a ponto de que ela vai chegar na velhice dela
E aí? Como que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando você se aposentar? Porque a gente não consegue trabalhar para a vida inteira, né? Tem uma hora que a gente precisa parar. A saúde já não é mais a mesma, concorda? Então, um dos pontos, o custo de vida é cada vez mais alto que as pessoas têm. Então, a pessoa ganha bem, aí ela ganha um pouquinho melhor no outro mês, ela aumenta o custo de vida dela e não sai daquela corrida dos ratos. Outro ponto que vem acontecendo muito é um grupo de autônomos, de pessoas que fazem bico. Por quê? As oportunidades tradicionais no mercado de trabalho, às vezes não chegam às pessoas, né? Tem uma dificuldade de se recolocar no mercado, e aí tem um ponto muito importante das pessoas que ganham, que têm salários altos, que normalmente ela trabalha um período grande numa empresa, aí ela é mandada embora ou pede as contas, alguma coisa acontece, para ela se recolocar no mercado com o mesmo salário, às vezes ela tem uma dificuldade de fazer essa recolocação. E aí o que vem acontecendo? Muitas pessoas estão buscando alternativas, que é o que eu indico também fazer. Nós estamos num momento delicado. Eu sou secretária, por exemplo, aí eu estou desempregada. Eu vou ficar 2 anos de braço cruzado esperando um cargo de secretária ser liberado para eu começar a trabalhar? Não, é o que eu falo. Procura alguma coisa que você gosta de fazer e vai fazer, vai vender bolo, vai fazer Uber. O trabalho dignifica o homem. Eu não vou deixar de ser a secretária porque eu estou fazendo Uber. Eu não vou deixar de ser a secretária porque eu estou fazendo marmita fit e estou vendendo, porque a gente está num momento delicado. Então, tem que sair da caixa. Sai da caixa. Para de pensar como a maioria pensa, porque senão você vai continuar tendo o resultado que a maioria das pessoas tem. E aí o crescimento de autônomos, de pessoas fazendo bico, para suprir, para gerar renda, é muito grande. E isso é um ponto de que a classe média está caindo a cada dia. O número de pessoas da classe média, da classe B. Ok? Ai, Sheila, mas eu ganho pouco, então eu nem preciso correr atrás do meu, porque quando eu ganhar muito, eu também vou continuar endividado. E aí pode ter pessoas que pensam assim, né? Você não pode ficar na sua zona de conforto ao ouvir o que eu estou dizendo aqui, que as pessoas que ganham além da média salarial brasileira estão endividadas também. Você precisa correr atrás do seu. Ah, então eu não vou correr atrás porque eu ganho pouco, estou endividado. Aí quem ganha muito também tá? Qual é a vantagem? Não, você precisa crescer os seus ganhos. Você precisa acreditar e você precisa saber que você pode ganhar mais e muito mais. Só que você precisa aprender. Você precisa se educar financeiramente. Não assuma isso como uma desculpa de quem não precisa crescer nos ganhos, nos rendimentos, evoluir as finanças. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Espero que sim, tá? Nossa regrinha aqui dos nossos conteúdos. Se o que eu falar aqui fizer sentido para você, se virar chavinha, se tiver um insight, uma ideia bacana para você colocar na sua vida, escreve aqui para mim nos comentários. Hashtag sai da caixa. Que é o meu lema aqui, que eu quero que as pessoas saiam da caixa, que aprisionam, que o sistema coloca a gente, pensar de maneira diferente, parar de seguir a manada, parar de pensar como todo mundo pensa e que tem os mesmos resultados. Ok? Então, vamos lá. O que acontece com a pessoa quando ela ganha acima da média? Essa pessoa, normalmente, e eu vou falar por que eu tô falando isso, porque aconteceu comigo, tá? Muitas pessoas acham que porque elas ganham bem, o dinheiro não vai acabar. Pensa que como se tivesse uma mina, uma planta que desse dinheiro e que nunca fosse acabar. E até isso acaba, né? Existem pessoas que trabalham, fazem hora extra pra caramba, ficam anos. Você conhece gente que fica anos sem tirar férias? Eu conheço várias.
o que eu não concordo muito, mas não existe o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que a pessoa tem que ter o bem-estar dela também, né? Não é só guardar dinheiro, não é só trabalho. Pessoas que ficam anos sem tirar de férias e continuam endividadas. A pessoa trabalha pra caramba e chega no final do mês, ela não sabe para onde o dinheiro dela foi. Pensa nisso. A pessoa trabalha 22 dias por mês. Vou tirar sábado e domingo. Vamos supor que ela trabalhe 10 horas por dia. São 220 horas de labuta. E a gente sabe que não é fácil acordar cedo, pega transporte. Se está trabalhando em casa, está trabalhando mais ainda, porque quando a gente trabalha home, a gente trabalha mais. Para chegar no final do mês e não saber para onde o dinheiro foi, precisa saber o valor do dinheiro, valorizar o seu trabalho, aproveitar esse dinheiro da melhor forma possível. E aí você pode até me perguntar: ai, Sheila, mas eu não sei por onde começar. Como que eu começo a organizar minhas finanças? Eu não tenho... outra coisa que as pessoas falam para mim às vezes, tá? Que você pode estar pensando agora. Ai, Sheila, eu vejo você falar que tem que cortar o orçamento, diminuir, né? Mas eu não tenho nada para cortar no meu orçamento. Essa já é manjada para mim. Tá? E eu vou falar sobre isso também. Para quem não sabe muito da minha história, né? Eu larguei um CLT para começar o meu próprio negócio. Isso já tem anos. Foi em 2006. E nessa época, eu sempre falo que eu alavanquei muito as minhas finanças. Quando eu comecei a trabalhar por conta, foi fácil? Não foi fácil. Tive preconceito, mas o meu objetivo era muito mais forte que isso. Eu uso muito a técnica da blindagem, que bate e volta, nada atinge. E eu falo que essa foi a minha primeira loucura que eu fiz na minha vida, que eu consegui alavancar minhas finanças, que foi quando eu troquei o CLT por um negócio próprio. E eu lembro como se fosse ontem. Eu larguei o meu emprego, né, que era na área de TI, de tecnologia, trabalhava em consultoria de sistemas, e eu comecei a trabalhar com os perfumes importados, com a distribuição dos perfumes, e eu alavanquei muito as minhas finanças. Depois de pouco tempo de eu ter largado o meu emprego, eu já estava ganhando 2, 3, mais que isso, a multiplicação em cima do meu salário. E eu achava que eu estava rica. Por isso que eu falei aqui que tem gente que ganha bem e que acha que o dinheiro não vai acabar nunca, que está rico, que aquele dinheiro vai ser para sempre. E eu falo isso com certeza, porque eu passei por isso. Eu achava que eu estava rica naquela época. E eu ganhava bem, e eu gastava muito, não guardava muito. E eu lembro que nessa época eu comprei o meu primeiro apartamento sozinha, né? Não foi o meu primeiro imóvel, mas foi o primeiro apartamento que eu comprei sozinha. Eu tinha 26 anos. E, gente, nada foi planejado. Comprei o apartamento, sim, muito planejamento. Aí eu atrasava as parcelas do apartamento. Eu tinha carro já nessa época. E eu atrasava a documentação do carro, os tributos, né, do carro. Andava com o carro com a documentação atrasada. Olha só, né? Uma menina. Não estava nem aí. Vocês conhecem gente assim? Eu passei por isso. Era uma bagunça só, né? Não ganhava mal. Morava na casa da minha mãe ainda, então eu não tinha despesas fixas que uma casa exige. Minha mãe nunca exigiu que eu ajudasse ela com as contas de casa, então eu nunca precisei ajudar minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe conseguia pagar. E então, com o que eu gastava? Eu não tinha muita despesa, eu tinha o meu carro, então eu gastava com combustível, com seguro do carro, mas era muito pouco.
Quando eu trabalhava, o meu último salário, quando eu trabalhei com TI, com consultoria de sistemas, foi acho que R$ 2.800. Gente, isso há 15 anos atrás. 15? 26, 15 anos. Com perdão da palavra, era um puta de um salário. E quando eu larguei para trabalhar com os perfumes, eu multipliquei essa renda. Eu cheguei a ganhar diversas vezes multiplicado o salário que eu ganhava com TI. E eu gastava onde? Hoje eu fico me perguntando onde eu gastava dinheiro. Porque eu morava na casa da minha mãe e só tinha um carro e comprei o apartamento. Mas atrasava as parcelas do apartamento. Então, ó, não me pergunte. É o que a maioria das pessoas acontece, né? Trabalho o mês inteiro, chega no final do mês, para onde foi o dinheiro? E aí, depois de 15 anos, eu fico perguntando, gente, com o que eu gastei tanto? Eu devia ter guardado mais dinheiro, né? Hoje, com a cabeça que eu tenho, com a educação financeira, depois que ela entrou na minha vida. Mas estou contando isso para vocês porque, às vezes, você me vê aqui falando sobre as finanças, mas muitas coisas que eu falo aqui, eu já passei. Eu já vivi isso realmente na minha vida. E é até engraçado hoje ficar pensando como que, depois que a nossa mente expande, né? Eu falo muito, uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu formato original. E eu fico, às vezes, parada, pensando, sabe quando você tem um tempinho livre, eu fico, meu Deus, o que eu fazia com meu dinheiro? Nossa, tanta coisa que eu fiz errado, empréstimo. Vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? Consignado, que eu fiz o nome da minha mãe para pagar cartão de crédito. E eu não ganhava mal, não tinha despesa nenhuma. Mas, bem, né? Muitas pessoas hoje passam por isso e não sabem por onde começar, não sabem como organizar, não sabem como aproveitar melhor seu dinheiro, não sabem como criar uma reserva. E aí, não saber começar, né? Que é um dos objeções que as pessoas me falam, ai, Sheila, não sei por onde começar. E isso é um mito, é um paradigma. Por quê? Porque você acha que você não sabe começar, e aí por isso você não começa nunca. Só que se você não começar, você não vai aprender. Você nunca vai revolucionar suas finanças. Então, eu falo muito sobre esse pontapé de começar a guardar, nem que seja R$ 10, R$ 50 no mês, R$ 100 por mês. Dentro das suas possibilidades, dentro da possibilidade de cada um. Então, tem que haver esse start. Não, esse mês eu vou organizar minhas finanças, eu vou anotar tudo que eu gastei. Ai, Sheila, precisa anotar tudo? Precisa anotar tudo. Se você não sabe organizar, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar tudo que você gasta. Eu sempre falo que eu sou muito prática. Eu não gosto de coisa muito difícil. Então, o que eu indico você fazer? Pega o seu celular, pega o bloco de notas do celular, e aí é fácil. Em todo lugar que você vai com o celular. Ninguém fica com o celular em casa. Sai sem o celular. Anota no bloco de notas. Ai, dia 1º do 4, eu gastei R$ 30 com combustível e paguei em dinheiro. Ou paguei no débito ou paguei no crédito. Tem que colocar lá a data, o valor, com o que você gastou, porque às vezes no nosso controle semanal, que eu faço no sábado, que eu te convido a fazer comigo todos os sábados, você vai conferir o seu extrato bancário. Só que às vezes você compra, por exemplo, você compra um lanche, aí lá no extrato vai estar batatinha quando nasce, ou José Carlos, o nome da pessoa do estabelecimento que você comprou. E você não vai lembrar com o que você gastou. Você não sabe se aquilo é mercado, se aquilo é combustível, se aquilo... Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu comigo. Milhares, não foi uma vez, nem 10. Foram centenas de vezes. Então, eu já te ensino aqui parte do meu método. Você precisa anotar com o que você gastou, o valor e qual foi a forma de pagamento. Tá bom? Então, começa hoje. E aí, outra coisa que eu ouço as pessoas falarem, ai, Sheila, nunca vou, eu não tenho nada para cortar do meu orçamento. Tudo que eu gasto é tudo que eu preciso. E nessa eu não caio mais. Isso é uma mentira que você está contando para você mesmo. Você está se auto-sabotando. E sabe por que eu sei que você
não sabe que você tem alguma coisa para cortar? Porque você não tem um retrato financeiro bem definido. Você não tem o seu retrato com as metas para cada despesa. Você normalmente não acompanha os seus gastos mensais para saber onde está indo o seu dinheiro. Nossa, eu estou gastando R$1.000 com o mercado. Meu Deus, não, tá muita coisa, eu vou baixar. Porque quando você não tem um controle, você não consegue analisar aonde você consegue cortar, onde está indo mais o seu dinheiro, se é com moradia, se é com transporte, se é com alimentação. E você vai continuar achando que você não tem onde melhorar, se você não fizer isso. Se você não acompanhar os seus gastos, se você não tiver um dia da semana para fazer o seu controle das finanças, lançar tudo que você gastou na semana. E eu tô aqui para dizer para você, eu não acredito em você. Eu não acredito que você não tenha nada para cortar. Porque você vai lá, você paga suas contas, e aí o que sobra, se está sobrando, você gasta com coisa que não é prioridade na sua vida. Porque você, às vezes, não sabe o que é prioridade na sua vida. O que é mais importante você gastar. Aí você vai lá na loja de sapato, ou você abre a loja no seu Instagram, nas suas redes sociais, e compra uma coisa que você não precisa, que você está cheio dentro do seu guarda-roupa, uma roupa, e aquilo que você gosta, que você acha importante para a sua vida, uma viagem, algo para o seu filho, você fala que você não vai ter, ou alguma coisa que você pode cortar. Ah, eu não posso, por quê? Porque você não tem prioridade, você já gastou com aquilo que não era prioridade, com a roupa, com o sapato. E a gente está no momento que a gente está em casa e você não precisa comprar roupa e sapato. Porque você está trabalhando de casa. A maioria, tá? Tudo que eu falo aqui, gente, existem as exceções. Então, a gente tem que equilibrar as informações, tá? Tudo que eu falo aqui, existem as exceções. Eu falo sempre num geral, pela maioria, ok? E aí eu trouxe aqui alguns pontos positivos da pessoa ganhar mais dinheiro, da pessoa ter um bom salário e tornar isso como benefício, se ela organizar as finanças. E um ponto negativo que a pessoa mesma, ela acaba trazendo esse negativo para ela, não que seja um ponto negativo. Nunca podemos falar que ganhar bem, ganhar muito é um ponto negativo, não é? Porque para tudo a gente precisa de dinheiro, certo? Então vamos lá. Você que tem um ganho acima da média, o que isso traz de benefício para você em relação às finanças, à organização? Você vai conseguir construir a sua reserva muito mais rápido do que aquela pessoa que tem uma restrição em nível de ganho. Então, você consegue construir a sua reserva financeira, que é o primeiro investimento que eu indico você fazer. A reserva, ela pode ser usada tanto para emergência, quanto para se você tiver algum tipo de oportunidade. Por isso que eu não chamo reserva de emergência, eu chamo de reserva financeira. A reserva, ela pode ser usada para alguma emergência ou para oportunidades. Ok? E vocês sabem que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento que nós estamos passando. E você sabe por quê? Coloca aqui nos comentários se você sabe por quê. Lembre-se do que eu falei. Tudo que eu falar, existem as exceções, tá? A maioria das pessoas são dependentes 100% de um salário ou de um negócio. A maioria perdeu o emprego, no outro mês já não tem mais dinheiro. Se não for registrado, então, porque o que está registrado tem o FGTS e o seguro-desemprego. O que não está, nem isso tem, para contar depois. A maioria das pessoas que tem um negócio, muitos não têm capital de giro, não possuem reserva financeira do seu negócio para os custos fixos, porque se der um piriri, se der uma dor de barriga no negócio, você tem um período de 6 a 12 meses do seu custo fixo para o seu negócio não ir para o buraco.
que te assegure a ter um dinheiro caso você tenha algum imprevisto. E é por isso que a maioria das pessoas sofrem quando tem uma crise, quando tem algum imprevisto, e estão sofrendo agora. Porque imagina que se todas as pessoas aqui do país que tivessem desempregadas, tivessem eu vou falar um modo grosseiro aqui, tá? Porque não existe isso de 100% das pessoas terem isso. Se elas tivessem 1 ano de reserva, será que elas passariam tão mal nesse momento? Mesmo que o salário tenha diminuído, que muitas pessoas perderam parte dos rendimentos, né? A reserva é um colchão financeiro. Então, um dia eu ouvi uma pergunta num treinamento que eu participei, que falava assim, e eu te faço ela agora, para você pensar, tá? Se você perguntaram isso no treinamento para gente que estava participando, se você ficasse doente, sofresse algum acidente, perdesse 100% dos seus ganhos, quantos meses você sobreviveria com o dinheiro que você tem? Sem você precisar depender de outras pessoas. E eu te faço essa pergunta. Quantos meses você sobreviveria? Se você perdeu o seu emprego agora, nesse momento, quantos meses você sobreviveu? Se o seu negócio fechou, quantos meses você tinha para você sobreviver com esse negócio? Sem precisar depender de outras pessoas. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, você ganhando bem ou não, você precisa se organizar para criar a sua reserva. Ok? Você precisa fazer isso. E se você não souber fazer isso sozinho ou sozinha, você precisa buscar alternativas. Tá bom? O que não dá para deixar é a vida levar você do jeito que está. Você sabe que tem algo errado, alguma disfunção, e você não faz nada para mudar, achando que vai demorar para chegar esse dia. E eu te garanto que não vai demorar. Não pense só no seu bem-estar de hoje. As finanças, ela pensa no bem-estar. A educação financeira, eu trago um conceito para você que você tem que ter um bem-estar presente e um bem-estar futuro. Não é só o presente e nem só o futuro. Ok? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Outro ponto que eu trouxe aqui para quem ganha mais dinheiro. Você tem maior possibilidade de realizar os seus sonhos. Muito mais do que as pessoas que ganham pouco. Quando a gente ganha um valor alto, a gente tem um número muito maior de possibilidades de realizar nossos sonhos. E é por isso que não acontece com muitas pessoas. E por que isso não acontece com as pessoas? Porque falta educação financeira. Falta controlar o dinheiro. Não deixar o dinheiro te controlar. Porque só tem duas opções. Ou você controla o dinheiro ou você deixa ele te controlar. Se as pessoas soubessem o poder da educação financeira, não perderiam mais nem um minuto sem ela. E olha só, você já imaginou você passar a sua vida inteira, você deu o seu melhor, você trabalhou pra caramba, porque a gente não trabalha pouco aqui no Brasil, né? Você conseguiu melhorar seus ganhos em vários momentos da sua vida, só que você não teve educação financeira a vida inteira. E aí chega lá no final da sua vida, você olha para trás e se pergunta: o que eu fiz com o meu dinheiro?
Igual quando passa o mês e você pergunta, nossa, não tem mais nada na conta, o que eu fiz com o meu dinheiro? Mas aí você não se preocupa tanto, porque é um mês só, né? Aí no outro mês vai. Só que de mês em mês chegam-se anos. E aí lá na frente você vai olhar para trás e falar: meu Deus, o que eu fiz? E imagina você saber que não dá tempo mais de você fazer mais nada. Que todos aqueles sonhos que você teve ficaram só no papel. Ah, eu vou estudar, eu vou comprar um curso de finanças no mês que vem. Ah, não, quando sobrar dinheiro eu compro o curso. E aí? E aí você não tem mais tempo nem de comprar o curso, nem de criar uma reserva, nem de realizar os seus sonhos. Será que você não vai ser uma pessoa frustrada? Então, vamos entrar em ação enquanto dá tempo? Vamos? Bora revolucionar? Ó, bora sair da caixa? Bora parar de sair, de seguir a manada? E aí eu trouxe um ponto aqui muito importante, que não é só para quem ganha bem, é para quem ganha qualquer tipo de valor. Mas quem ganha bem, quem tem ganhos altos, sofre mais. O sofrimento é maior. E sabe o que é? INSS. Vocês sabem o que significa INSS? Que é o que eu trago aqui para vocês. Isso nunca será suficiente. Gente, se aposentar aqui no Brasil é algo muito difícil, né? E aí eu falo que para as pessoas que têm ganhos altos, elas sofrem muito mais quando elas se aposentam. Então, imagina, uma pessoa, por exemplo, que tem um ganho hoje, uma pessoa da classe média, que foi o que a gente falou lá no início, classe B, que ganha 10 mil reais, 10 salários mínimos por mês. E aí ela normalmente tem um estilo de vida dentro daquilo que ela ganha, dos 10 mil. Ela está acostumada a frequentar alguns tipos de lugares. E aí você imagina quando essa pessoa, quando você que ganha 10 mil, se você estiver me assistindo, quando você se aposentar pelo INSS, e aí lembrando, você está pagando, né? E aí outra, lembrando, se você tiver uma idade, porque os jovens, a gente já se fala sobre desaposentadoria. Então, será que para os jovens, quando for se aposentar, vai ter a INSS? Fica aqui a questão, o ponto de interrogação. Então, vamos lá, voltando lá, ganho 10 mil reais, e aí o teto do INSS, que é aproximadamente 6 mil reais, né? Que já está. É 40% a menos do valor. E aí? A pessoa, eu vou ter que me adaptar com 40% a menos de rendimento no meu orçamento. E aí, vamos supor que eu não controlo as minhas finanças, eu vivo nas dívidas. Como é que eu vou reduzir 40% do valor? Não tem um pé de meia que possa me trazer algum rendimento, alguma renda passiva lá na frente. E o que é renda passiva? É renda que entra no seu bolso, no meu bolso, através, sem a gente precisar trabalhar. Um investimento, um aluguel. E aí eu trouxe 3 coisas aqui. Ou eu vou viver eternamente endividada e vou continuar sobrevivendo quando eu me aposentar. Ou, segundo, o que acontece com muita gente, e que às vezes eu paro no farol com o carro e eu fico com o coração partido de ver senhores, senhorinha, senhorzinho trabalhando para comer. Que eu fico pensando, se fosse meu pai, minha mãe, aí já me dá aquela dor no coração. Ou eu vou ter que continuar trabalhando para gerar essa diferença de rendimento para o resto da minha vida. Aí, se eu viver até os 90, eu vou trabalhar até os 90? Será? Isso acontece com a maioria das pessoas quando se aposentam. Ter que continuar trabalhando para suprir, e é só para comer, só para sobreviver, hein? Outra. Ou vai depender de filhos e de familiares
ajudando, que também tem um número grande, que ficam dependendo de filhos, de ajuda de parentes. E aí? Você quer estar dentro dessas 3 opções? Vou repetir. Quando você se aposentar, eternamente endividado, vai ter que continuar trabalhando para gerar dinheiro para sobreviver, porque os rendimentos não vão dar, ou vai depender dos filhos e dos familiares. Você quer estar dentre esses 3? Porque eu não quero. E aí agora eu te pergunto, o que você está fazendo para não estar na estatística desses três tipos de pessoas? Como que estão suas finanças? Como que estão suas dívidas? Tá comprando muito? Tá comprando muita coisa que você não usa, jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro, que é o que eu falo. Compra desnecessária. O que você está fazendo para mudar essa realidade lá na frente, hein? Porque passa rápido. Você pode estar com 20, 30, 40 anos, mas os 70, os 60 vai chegar. E muito mais rápido do que você imagina. É o que eu falo, é um passinho de cada vez, é um ajuste, é uma tarefa por vez, que você amanhã esteja melhor do que hoje, e assim por diante, que você evolua nas suas finanças, devagar, mas que você queira evoluir, que você esteja disposto, disposta a evoluir, porque a vida vai te cobrar lá na frente. E quando você menos esperar, vai chegar. Curte aqui o conteúdo se fez sentido para você, dá um like, compartilha. Se tiver alguma dúvida, utilize as redes sociais para a gente conversar, para você passar a sua dúvida, para eu saber o que você está sentindo nesse momento. Escreve nas caixinhas de dúvidas lá no Facebook, lá no Instagram, tá bom? Eu estou aqui para pegar na sua mão, desde que você queira me dar a sua mão.